Olá, amigos da TV Justiça, está no ar mais uma edição do nosso programa Prova Final. Eu sou Maria Patrícia Vanzolini, professora de Direito Penal, e esse programa é uma parceria da Rede de Ensino LFG com a TV Justiça. O nosso programa é dividido em 3 blocos. No primeiro bloco, você vai ter uma pequena explicação sobre o tema do dia, o tema que eu escolhi para conversar com você no dia de hoje. O segundo bloco chama-se Pergunte ao Professor. Eu vou responder perguntas do Brasil inteiro a respeito do tema do dia. E o terceiro bloco é o X da questão. Aí eu vou responder junto com você a perguntas que já caíram em concursos passados a respeito do tema escolhido para o dia de hoje, que, por acaso, vem a ser... Bem, você sabe que o Brasil é um dos países que mais arrecada tributos no mundo, não sabe? Nós temos uma carga tributária pesadíssima. São milhões de reais, bilhões de reais por ano arrecadados pelo governo e que têm que ser devolvidos à sociedade, sob a forma de redistribuição de renda e de serviço público de qualidade. Acontece que nem sempre é assim. Algumas vezes, esse caminho do dinheiro público é obstruído e os recursos públicos são drenados para fora do interesse público. E é então que determinadas pessoas enriquecem ilicitamente, enquanto que a sociedade que pagou, o cidadão que pagou os seus impostos, fica à míngua, sem poder usufruir do serviço público e muito menos da distribuição de renda. É curioso, porque como esse crime não é cometido com violência à pessoa ou com grave ameaça, geralmente ele provoca menos alarme público do que outros delitos considerados mais graves, como o roubo, a extorsão mediante sequestro. Mas a tomar por critério apenas a danosidade social da conduta, certamente o peculato é um dos crimes mais graves do nosso ordenamento jurídico. E é por isso que nós vamos estudá-lo hoje no nosso tema do dia. Você quer saber mais a respeito de peculato? Quer saber tudo a respeito desse crime que tanto prejudica a nossa sociedade? Então fica aí, no próximo bloco. Muito bom, estamos de volta, esse é o nosso segundo bloco, o programa é o Prova Final. Eu sou Maria Patrícia Vanzolini e a aula agora é de Direito Penal. E o tema do dia é peculato. Nós vamos hoje falar sobre esse crime que, como eu disse, tanto prejudica a sociedade brasileira. E talvez seja um dos crimes realmente mais graves, porque significa a retirada, ou basicamente a retirada do dinheiro público para finalidades escusas, para finalidades privadas. Mas vamos começar do começo, a respeito do crime de peculato. Ele está ali no artigo 312 e ele abre um título do Código Penal que se chamam os crimes praticados por funcionário público contra a administração. Portanto, o peculato é um crime próprio, um crime que é praticado por funcionário público. Isso é que é crime próprio, Patrícia? Não, crime próprio, como você sabe, é todo crime que exige uma qualidade especial do sujeito ativo. É o crime que não pode ser praticado por qualquer pessoa. O peculato é um crime próprio. E qual é esta característica especial do sujeito ativo? Quem é que pode cometer peculato? O funcionário público. Então, Patrícia, quer dizer que eu não posso cometer, eu que não sou funcionário público, eu que sou um comerciante, eu sou um estudante, eu sou uma dona de casa, eu não posso ser processado pelo crime de peculato, não posso ser punido pelo crime de peculato? É isso que você está dizendo? Não, não é bem isso, mas é quase isso. De fato, o peculato é um crime próprio de funcionário público. Ele é cometido pelo funcionário público contra a administração pública. Mas ele pode ser também cometido por particular em determinados casos? Pode. E quando?
Quando o particular age em concurso com o funcionário público. Quando o particular se associa ao funcionário público para com ele cometer o crime. Você sabe que existem duas formas básicas de concurso, não sabem? A coautoria, praticar junto o verbo do tipo, e a participação, induzir, instigar ou auxiliar alguém a cometer um determinado tipo penal. Ora bem, eu, como particular, eu não sou funcionária pública, sou advogada criminalista, não sou concursada, não faço parte do serviço público. Eu, Maria Patrícia, posso cometer peculato? Posso ser punida por peculato? Sem dúvida. Se eu tiver induzido, instigado, auxiliado ou realizado o verbo, e aí nós vamos ver quais são os verbos daqui a alguns minutinhos, se eu tiver realizado o verbo relativo ao peculato junto a um funcionário público. Portanto, meus amigos, o crime de peculato, não obstante seja um crime próprio de funcionário público, pode ser também praticado por particular, desde que o particular haja em concurso com o funcionário público e desde que o particular atue sabendo da condição do seu comparsa. Porque isso é muito importante no direito penal. Isso que se chama dolo. Eu só posso ser punido por aquilo de que eu tenho consciência. Se eu não tenho consciência daquele fator, eu não posso ser punida por ele. Portanto, se eu me junto a você, por exemplo, você, que é funcionário público, você aí que me assiste, você é funcionário público, e eu me junto a você, para que nós dois juntos subtraiamos, lesemos a administração pública, você deve responder por peculato e eu, Patrícia, também, desde que eu saiba que você é funcionário público, desde que eu tenha conhecimento sobre a condição do meu comparsa, a sua condição de funcionário público. Então, meus caros amigos, essa é a primeira questão que cai demais em concurso público a respeito do peculato. É a questão sobre o sujeito ativo. O sujeito ativo é o funcionário público, mas não só. Também particular pode cometer peculato se agir em concurso, tanto a título de coautoria quanto a título de participação com o funcionário público. Mas, afinal de contas, quais são as condutas típicas do peculato? O que é o peculato? Quando é que eu cometo o peculato? Pois bem, o peculato tem várias modalidades. É um crime vasto, é um crime amplo, que tem várias modalidades. E eu vou começar aqui uma primeira grande subdivisão. O peculato pode ser doloso ou culposo. Portanto, o peculato é o único crime contra a administração pública, note isso e anote. É o único crime contra a administração pública que prevê modalidade culposa. Você sabe que a culpa deve estar expressamente prevista na lei. Ou seja, trocando em miúdos e falando em linguagem mais simples, nós só somos punidos por praticar crimes quando nós praticamos esses crimes com intenção, intencionalmente. Nós não somos punidos geralmente por fazer sem querer. A gente só é punido por fazer sem querer quando isso estiver expressamente previsto na lei. A lei precisa prever expressamente essa modalidade, a modalidade culposa. A modalidade dolosa, não. A modalidade culposa precisa ser prevista expressamente na lei. Peculato é o único crime praticado por funcionário público contra a administração pública que prevê modalidade culposa. Então, eu vou fazer uma subdivisão, o doloso e o culposo. Como é que é o peculato doloso? O peculato doloso tem os seguintes verbos, ele tem duas grandes modalidades. Então, está visualizando? Nós temos uma primeira subdivisão, doloso, culposo. Agora eu estou aqui, eu estou no doloso. O doloso tem uma primeira grande subdivisão. O peculato próprio e o peculato impróprio. Tudo bem? Próprio e impróprio.